Seja bem-vindo a uma jornada transformadora e emocionante pelos encontros mais marcantes que Jesus Cristo teve durante sua vida terrena. Neste vídeo, mergulharemos em 6 momentos reveladores, onde o amor, a compaixão e a sabedoria de Cristo tocaram profundamente a vida de pessoas comuns. Prepare-se para ser inspirado por histórias de redenção, fé e transformação espiritual que ecoam através dos séculos. Acompanhe-nos enquanto exploramos esses encontros, e permita que a essência dessas experiências ilumine e enriqueça seu próprio caminho espiritual. Mas antes, eu sou Luiz Carlos Avelar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos, vocês são muito importantes para nós, Deus abençoe, vamos começar. Capítulo 1, Nos primeiros discípulos, de João capítulo 1, versículo 35 a 51, nos profundos versículos do Evangelho de João, testemunhamos o início de uma jornada extraordinária. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a recrutar aqueles que se tornariam os pilares do cristianismo. Em um encontro aparentemente casual, Jesus encontrou André e, logo depois, seu irmão Simão Pedro. Venham e vejam, disse-lhes Jesus. Com essas simples palavras, ele ofereceu um convite para uma transformação profunda e pessoal. André, fervoroso e curioso, não hesitou em seguir Jesus. Ele reconheceu algo extraordinário na presença deste homem que proclamava a mensagem de amor e redenção. Ao encontrar Simão Pedro, Jesus olhou nos olhos dele e disse: Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Nesse momento, Jesus viu o potencial em Pedro, um simples pescador, de se tornar a rocha sobre a qual sua igreja seria edificada. Filipe, também chamado por Jesus, foi imediatamente tocado pela luz da verdade. Ele, por sua vez, encontrou Natanael e anunciou com entusiasmo: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, inicialmente cético, perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe simplesmente respondeu: Venha e veja. Ao se encontrar com Jesus, Natanael experimentou uma revelação divina. Jesus lhe disse: Eu vi você debaixo da figueira, revelando um conhecimento profundo e espiritual que tocou o coração de Natanael. Esses encontros iniciais foram mais do que simples convites, foram transformações profundas. André, Simão Pedro, Filipe e Natanael não eram apenas chamados para serem seguidores, mas para serem testemunhas vivas da fé e da esperança que Jesus trouxe ao mundo. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A partir destes humildes começos, Jesus lançou as bases para um movimento que mudaria o curso da história humana para sempre. Acompanhe-nos. Enquanto continuamos a explorar como cada encontro com Jesus, carregado de propósito e significado, deixou uma marca indelével nas vidas daqueles que ele tocou. Capítulo 2, Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, Na cidade de Jericó, um homem chamado Zaqueu vivia entre riquezas, mas também entre olhares de desprezo. Ele era chefe dos coletores de impostos, alguém visto como um traidor, enriquecendo às custas do sofrimento de seu próprio povo. Contudo, por trás de sua posição e fortuna, havia um coração inquieto, um desejo de algo que o dinheiro jamais poderia comprar: redenção. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, Zaqueu foi tomado por uma curiosidade irresistível. Ele queria ver aquele de quem todos falavam. Mas como um homem pequeno de estatura, cercado por uma multidão que o rejeitava, ele subiu em uma figueira para enxergar melhor. Essa simples ação, carregada de humildade e desejo, se tornaria o início de uma transformação radical. Ao passar, Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Imagine a surpresa de todos. Jesus escolheu justamente aquele homem desprezado. Para Zaqueu, essas palavras ecoaram como um chamado pessoal e profundo. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. A presença de Jesus em sua casa trouxe à tona um arrependimento sincero e uma decisão firme. Zaqueu declarou: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e,
se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Não foi apenas um ato de generosidade, mas de restauração. Foi uma declaração de que seu coração havia sido tocado pelo amor e pela compaixão divina. Jesus então proclamou: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Com essas palavras, Jesus não apenas confirmou a transformação de Zaqueu, mas também revelou o propósito de sua missão: restaurar vidas, mesmo aquelas consideradas irrecuperáveis. A história de Zaqueu nos lembra que ninguém está além do alcance do amor de Cristo. Mesmo no meio do desprezo e dos erros do passado, um coração disposto a mudar pode ser renovado. Que esse encontro inspire você a crer que a graça de Deus é capaz de transformar qualquer vida. Capítulo 3, da Samaritana. João capítulo 4, versículos 5 a 42, sob o calor escaldante do meio-dia, uma mulher se aproximava do poço de Jacó, carregando não apenas seu jarro, mas também o peso de sua história e dos julgamentos da sociedade. Ela era uma samaritana, parte de um povo rejeitado pelos judeus, e vinha buscar água longe do olhar condenatório dos outros. Mas naquele dia, algo extraordinário estava para acontecer. Sentado junto ao poço, um homem esperava por ela. Era Jesus, e ele escolheu aquele momento para derrubar as barreiras culturais e sociais que os separavam. Me dá de beber, pediu Jesus. A mulher, surpresa, respondeu: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana? Naquele simples pedido, Jesus já começava a desfazer séculos de preconceito e exclusão. Ele não via raça, gênero ou passado, mas apenas uma alma sedenta por algo mais profundo. Então Jesus revelou algo que mudaria tudo: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água a você, pediria, e ele lhe daria água viva. Confusa, mas intrigada, a mulher perguntou como ele poderia oferecer essa água sem sequer ter um balde. Mas Jesus falava de algo muito maior. Ele disse: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Conforme a conversa avançava, Jesus revelou conhecer tudo sobre sua vida, seus relacionamentos, seus fracassos, suas dores. Mas ele não a condenou. Em vez disso, ele ofereceu algo novo: esperança, salvação e um relacionamento verdadeiro com Deus. Transformada por este encontro, a mulher deixou para trás seu jarro, símbolo de suas velhas necessidades, e correu à cidade para anunciar: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Sua alegria e ousadia contagiaram os moradores, e muitos vieram até Jesus por causa de seu testemunho. Neste encontro no poço, vemos o poder do amor de Cristo em quebrar barreiras e alcançar o coração humano. Ele não apenas ofereceu àquela mulher a água viva da salvação, mas também a transformou em uma mensageira da fé. Essa história nos lembra que, para Jesus, não há exclusões, ele está sempre pronto para nos encontrar onde estamos, oferecendo graça e um futuro cheio de esperança. Capítulo 4, da vocação de Levi, Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Imagine um homem sentado em sua mesa de trabalho, rodeado por moedas e pergaminhos. Esse homem é Levi, também conhecido como Mateus, um coletor de impostos, visto pelo seu povo como traidor e corrupto, um símbolo de tudo que estava errado na sociedade de sua época. Para muitos, ele era alguém sem redenção, indigno de qualquer respeito ou atenção. Mas, para Jesus, Levi era muito mais do que a soma de seus erros e sua profissão. A cena ocorre às margens do Mar da Galileia. Jesus estava ensinando a multidão quando, ao passar pela coletoria de impostos, seus olhos encontraram Levi. Sem julgamento, sem hesitação, Jesus fez um convite simples, mas transformador: siga-me. Essas palavras, tão diretas e poderosas, foram suficientes para derrubar todas as barreiras entre eles. Levi, surpreendentemente, não hesitou. Ele deixou tudo para trás: as moedas, a posição, o conforto de sua antiga vida, e levantou-se para seguir Jesus.
Esse momento marcou não apenas uma mudança em sua vida, mas também um sinal do poder de Jesus para transformar até aqueles que pareciam mais perdidos. Logo depois, Levi organizou um grande banquete em sua casa para celebrar esse novo início. Ele convidou outros coletores de impostos e pessoas consideradas pecadores pela sociedade. Enquanto isso, os fariseus e mestres da lei questionavam a Jesus por que ele come e bebe com cobradores de impostos e pecadores. A resposta de Jesus ecoou através dos tempos: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A história de Levi nos ensina que ninguém está fora do alcance do chamado de Cristo. Jesus não vê como o mundo vê. Ele olha para o coração, para o potencial e para a disposição de mudança. E Levi, que antes era desprezado por sua comunidade, tornou-se Mateus, um dos 12 apóstolos e autor de um dos 4 evangelhos. Este encontro não é apenas sobre a transformação de um homem, mas sobre a abertura de portas para todos aqueles que acreditam que é possível recomeçar. A vocação de Levi nos lembra que Jesus nos chama como somos, mas nos transforma para algo muito maior. Capítulo 5, de Maria Madalena. João capítulo 20, versículos 1 a 18. Na escuridão da madrugada, Maria Madalena caminhava em direção ao túmulo de Jesus. Sua alma estava marcada pela dor e pela perda. Ela havia testemunhado a crucificação e agora buscava o corpo de seu mestre, aquele que transformará sua vida de desespero em redenção. Mas ao chegar, Maria foi surpreendida e a pedra havia sido removida, e o túmulo estava vazio. O que seria isso? Roubo, engano ou algo muito maior? Angustiada, ela correu para contar aos discípulos, e Pedro e João se apressaram ao túmulo. Porém, após investigarem, retornaram para suas casas, deixando Maria sozinha. Lágrimas rolavam de seus olhos enquanto permanecia junto ao sepulcro. Neste momento de vulnerabilidade e profunda dor, 2 anjos apareceram e lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Maria respondeu com o coração partido: levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. E então, ela se virou e viu alguém. Era Jesus, mas ela não o reconheceu imediatamente. Ele perguntou: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ser o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Foi então que ele a chamou pelo nome, Maria. Aquela única palavra abriu seus olhos e coração. Ela reconheceu a voz do mestre e exclamou: Raboni. Que significa mestre. Este momento transcende o tempo. Jesus escolheu revelar-se pela primeira vez após a ressurreição a Maria Madalena, uma mulher marginalizada pela sociedade, mas profundamente amada e transformada por ele. Ela, comissionada pelo próprio Cristo, tornou-se a primeira testemunha da ressurreição, levando a notícia aos discípulos: eu vi o Senhor. A história de Maria Madalena nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa vida, Jesus está conosco, pronto para nos chamar pelo nome e renovar nossa esperança. Sua fé e devoção inabaláveis são um testemunho poderoso para todos os crentes, nos inspirando a buscar Cristo com todo o coração e a partilhar a alegria de sua ressurreição com o mundo. Capítulo 6, e Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, à beira do caminho, nas margens da cidade de Jericó, Bartimeu, um homem cego e marginalizado, passava seus dias vivendo da generosidade alheia. Para muitos, ele era apenas um pedinte, invisível à multidão, mas para Jesus, ele era um homem de grande fé, prestes a experimentar uma transformação extraordinária. Ao ouvir o burburinho da multidão, Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava passando. Ele não podia ver, mas seu coração reconhecia a oportunidade única de se aproximar daquele que tinha poder para mudar sua vida. Então, ele gritou com todas as forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar das tentativas da multidão de silenciá-lo, Bartimeu insistiu, gritando ainda mais alto, movido por uma fé inabalável. Jesus ouviu seu clamor e parou.
Imagine o impacto desse momento, em meio à pressa e à multidão, o Filho de Deus interrompeu sua caminhada para atender a um homem que todos ignoravam. Ele ordenou que trouxessem Bartimeu até ele. Quando Bartimeu chegou, Jesus perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" E Bartimeu respondeu com simplicidade e esperança: "Mestre, eu quero ver." Com um ato de profunda compaixão, Jesus declarou: "Vá, a sua fé o curou." Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão. Mas ele não simplesmente voltou à sua vida cotidiana. Em vez disso, ele seguiu a Jesus pelo caminho, tornando-se um exemplo vivo do poder transformador da fé. A história de Bartimeu nos ensina que a graça divina não conhece barreiras. Apesar de ser rejeitado pela sociedade, ele foi ouvido por Cristo. Sua fé perseverante e sua coragem em clamar por ajuda foram recompensadas com uma nova vida. Que essa história nos inspire a confiar no poder de Jesus e a nunca desistir, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer contrário.